Alguns casos dos boletins policiais são tão chocantes que a fé na humanidade desaparece. Felizmente, a maioria das pessoas ao nosso redor não representa perigo. Hoje, vamos falar sobre um dos casos mais tristes e revoltantes deste canal. A Bélgica, conhecida por sua segurança e alto nível de vida, frequentemente se torna palco de eventos trágicos. Em uma tranquila e bela cidade europeia chamada Diest, com uma população de cerca de 25 mil pessoas, onde a vida passa de forma tranquila e pacífica, em 2007 ocorreu uma terrível tragédia que ainda hoje é lembrada pelos moradores locais com terror. Felizmente, o culpado foi pego e está cumprindo sua pena pelos seus crimes. No entanto, a sentença causa muitas controvérsias e perguntas. Annick van Uytzel, uma jovem de alma bondosa e caráter modesto, adorava passar tempo com seus amigos. Ela era uma boa aluna e tinha grandes planos para o futuro. Na noite de sexta-feira, 27 de abril de 2007, Annick decidiu comemorar o fim de semana com seus amigos. Ela foi a uma festa católica organizada em uma pequena casa de campo. Ao contrário das festas comuns, onde se encontra álcool, drogas e entretenimento, que geralmente são prejudiciais, esta festa foi planejada para a educação segura e espiritual da juventude. Crianças a partir de 6 anos, adolescentes e até adultos de até 35 anos se reuniam com alegria para cantar, brincar, conversar e compartilhar suas ideias. Naquela noite a atmosfera estava repleta de alegria, risos e conversas amigáveis. Annick, como sempre, com um brilho nos olhos e um sorriso no rosto, dançava com seus amigos, esquecida de tudo no mundo. A festa continuou até às 4 da manhã e depois os participantes foram para suas casas. Annick, como muitos de seus colegas, preferia andar de bicicleta. Naquela noite, ela foi para casa com seus amigos, que a viram pela última vez. Então, em um cruzamento na floresta, seus caminhos se separaram. Pela manhã, os pais de Annick ficaram preocupados porque ela não havia voltado para casa e nem ligado. Eles começaram a procurá-la. A jovem não respondia às ligações e a preocupação dos pais aumentava a cada minuto. Seus pais decidiram ligar para os amigos que estavam com ela na noite anterior. Eles contaram que Annick havia deixado a festa às 4 da manhã e, após o cruzamento da floresta, foi para casa sozinha. Desde então, ninguém a havia visto. Ela também não ligou para nenhum deles, o que era totalmente incomum para Annick. Tanto a família quanto os amigos participaram das buscas por Annick. Os pais da garota, desesperados para encontrar a filha, recorreram à polícia. Os detetives imediatamente assumiram o caso e organizaram buscas pela adolescente. Foi iniciada uma investigação formal sobre todas as circunstâncias do desaparecimento da jovem. A hipótese de fuga de casa e suicídio voluntário foram descartadas imediatamente. Todos os pertences de Annick estavam em casa e ela não havia contado a ninguém sobre seus planos de deixar os pais. Annick era uma garota modesta. Não tinha namorado com quem pudesse ter fugido, não tinha dinheiro para isso e não tinha planos semelhantes. Ela não sofria de depressão, não tinha conflitos, problemas ou inimigos, por isso não havia motivo para tirar a própria vida. Os policiais interrogaram os pais, amigos e todos os participantes da festa católica. Nenhum deles despertou suspeitas, ninguém viu ou ouviu nada. Os policiais traçaram a rota pela qual Annick deveria ter ido para casa. Normalmente, ela sempre voltava por aquela estrada, onde era sempre seguro, até aquela noite fatídica. A polícia examinou cuidadosamente cada detalhe, cada canto da estrada, cada câmera de segurança da rota que Annick deveria ter feito. Infelizmente, não havia câmeras na floresta onde ela desapareceu e, consequentemente, não havia material para a investigação.
Os detetives até analisaram todos os outros possíveis desvios na floresta. Supôs-se que a jovem poderia ter mudado de direção por causa de uma árvore caída, por exemplo, ter caído da bicicleta e estar esperando por ajuda, mas nem a garota nem seu veículo foram encontrados em lugar nenhum. Anik parecia ter se evaporado, sem deixar vestígios, sem pistas. A polícia concluiu que Anik havia sido vítima de um crime, provavelmente sequestrada, mas ninguém havia entrado em contato com sua família exigindo resgate, o que era um pensamento sombrio. No entanto, ainda havia esperança de encontrá-la viva e a investigação continuava ativamente. Esta foi uma das buscas mais grandes da história do país, com a participação de centenas de voluntários, além dos policiais, polícia montada, cães farejadores e helicópteros. Os policiais interrogaram todos os moradores locais que viviam perto do clube e do local do desaparecimento da adolescente, mas eles não viram a garota. Tudo foi em vão. Os pais distribuíram panfletos com a foto da filha desaparecida. Cartazes com a foto de Anik foram colocados em todos os lugares. Os pais apareceram na mídia pedindo o retorno da filha e para que testemunhas se manifestassem. Vários moradores locais realmente entraram em contato com a polícia e disseram ter ouvido gritos suspeitos na floresta naquela noite, mas não viram ninguém no escuro da mata. A falta de evidências tornou o caso do desaparecimento de Anik ainda mais misterioso. A polícia não conseguiu encontrar vestígios de luta, pertences de Anik ou quaisquer outras pistas. Os detetives tentaram rastrear o celular de Anik e descobriram que durante a noite e a manhã ele foi ligado e desligado várias vezes e conectado às torres de celular. Os policiais, junto com as equipes de busca, examinaram cuidadosamente as áreas onde o celular de Anik havia pegado sinal, mas nada foi encontrado nesses locais. Na noite de 3 de maio de 2007, um corredor casual passeava pela margem do canal. Ele notou um pacote suspeitamente grande flutuando na água. Intrigado, ele decidiu relatar isso à polícia. Neste momento, o país inteiro estava em alerta, buscando a desaparecida Anik. O homem supôs que dentro do pacote poderia haver um corpo. Mergulhadores que chegaram ao local tiveram dificuldades para retirar o pacote da água. Ele era extremamente pesado e, como logo se descobriu, realmente continha restos mortais de um corpo humano, cuidadosamente embalados com 2 tijolos. Os tijolos foram claramente colocados no pacote para aumentar o peso, para que o pacote com o corpo não viesse à tona. Provavelmente, o assassino não levou em conta a forte correnteza do canal. O processo de decomposição do corpo poderia arruinar os planos da polícia. A identificação da vítima foi uma tarefa difícil. O corpo estava em estado de decomposição avançada. A água danificou gravemente o corpo, tornando a identificação difícil. O legista só conseguiu determinar imediatamente que se tratava do corpo de uma mulher. A polícia supôs que poderia ser Anik, que havia desaparecido recentemente. Seus prontuários odontológicos ajudaram a confirmar a suposição. A autópsia revelou que Anik morreu de um objeto contundente na cabeça. Seu crânio estava fraturado, havia hematomas e sinais de abuso. A notícia foi devastadora para a família de Anik, que até o fim esperava o retorno seguro da jovem para casa. Além disso, o caráter cruel do assassinato assustou a todos. O criminoso era claramente perigoso e representava uma ameaça à sociedade. O local onde o corpo foi encontrado estava a uma certa distância do local onde Anik foi vista pela última vez, o que indicava que o assassino havia levado o corpo para um local distante para esconder os rastros do crime. A investigação encontrou dificuldades sérias.
Apesar do exame minucioso perto do local onde o corpo foi encontrado, nenhuma evidência foi encontrada que pudesse levar à solução do caso. A única pista que poderia lançar luz sobre o assassinato foi a bicicleta de Anik, que desapareceu junto com ela. Pode ser que houvessem impressões digitais do agressor na bicicleta. Mais de um ano após a tragédia, em 26 de agosto de 2008, a bicicleta da vítima foi encontrada a 50 quilômetros de distância, na cidade de Leuven. O veículo estava em um local muito incomum, como se alguém o tivesse escondido propositalmente. Além disso, a bicicleta foi repintada. Infelizmente, o criminoso se esforçou para remover seus rastros. Nenhuma impressão digital ou outras evidências foram encontradas na bicicleta. A tragédia de Anik poderia ter permanecido para sempre sem solução se o caso não tivesse tomado um rumo inesperado. Quase 3 anos após a morte de Anik, em 3 de janeiro de 2010, um chamado de emergência foi feito para o serviço de emergência. Um carro Opel Corsa estava pegando fogo na rodovia, perto da cidade de Diest. Os bombeiros chegaram ao local e encontraram 2 pessoas dentro do carro. O corpo de uma mulher estava no banco de trás e um homem no porta-malas. O carro estava registrado em nome de Kevin Paulus. A identificação dos corpos por meio de prontuários odontológicos revelou que eram Shanna Appletons, de 18 anos, e Kevin Paulus, de 22 anos, o proprietário do carro. No entanto, como se descobriu pelos resultados da perícia, a morte dos jovens não estava relacionada ao incêndio, mas a ferimentos de bala. Eles morreram antes que o carro pegasse fogo. Os policiais supuseram que o casal havia sido assassinado e o carro havia sido incendiado propositalmente para destruir evidências importantes. Mais um caso assustador de assassinato em uma área tão tranquila, chocando os moradores locais e a polícia. Parecia não ser uma coincidência, e os policiais e moradores começaram a se perguntar: esses casos estavam relacionados? Isso significava que um verdadeiro monstro estava espalhando o mal e precisava ser preso urgentemente antes que ele fizesse mais alguma coisa. O pânico se instalou entre os moradores locais. Eles tinham medo de sair de casa e deixar seus filhos e adolescentes na rua. O público exigia que a polícia encontrasse os criminosos urgentemente e garantisse a segurança da área. Os detetives tinham muitas perguntas. Quem eram Kevin Paulus e Shanna Appletons? Que conexão havia entre eles e Anik? O que fez o criminoso matar esses jovens? A polícia começou a estudar cuidadosamente a identidade de Kevin. Descobriu-se que ele era conhecido pelas autoridades e tinha a reputação de uma pessoa com tendências violentas. No passado, ele havia se envolvido em várias brigas. Kevin namorava Shanna e eles tinham um relacionamento conturbado. Surgiu a informação de que Kevin conhecia Anik, mas nada se sabia sobre a natureza do relacionamento deles. A polícia também chamou a atenção para o fato de que a bicicleta de Anik havia sido encontrada na cidade de Leuven, onde Shanna vivia. Isso poderia indicar que Kevin havia escondido a bicicleta de Anik em um lugar onde seria difícil encontrá-la e que os assassinatos das 2 garotas poderiam estar relacionados. A investigação continuou e, gradualmente, uma imagem de Kevin Paulus como um possível assassino começou a se formar. Supôs-se que o rapaz primeiro matou Anik, depois sua namorada e, em seguida, ateou fogo ao carro e se matou. Essa era apenas uma hipótese que precisava ser provada. A polícia se concentrou na busca por provas de sua culpa. No entanto, suas buscas foram dificultadas pela falta de testemunhas e evidências que pudessem apontar diretamente para Kevin.
Além disso, parecia estranho porque ele teria ido para o porta-malas para tirar a própria vida. Tudo isso não se encaixava no panorama geral, e a versão de sua participação começou a desmoronar. Em breve, um novo suspeito surgiu no caso. Um vizinho estranho do casal, apontado por outros moradores do prédio. Os vizinhos afirmaram que esse vizinho estranho frequentemente brigava com Shanna e até a agredia, defendendo o jovem Kevin. Parecia haver uma relação tensa entre os vizinhos, que estava à beira do rompimento. Esse vizinho era Ronald Jansen, ou como era chamado, Rony, de 39 anos. Ele era um professor. O homem era um adulto responsável, sério, um professor exemplar sobre o qual colegas e alunos falavam bem. Ele não parecia ser um assassino ou um abusador maníaco, mas ainda assim foi chamado para interrogatório. Inicialmente, o homem afirmou não ter nada a ver com o caso de Anik, Shanna e Kevin. O professor afirmou que naquele dia estava em casa e assistindo televisão, não havia ido a lugar nenhum, mas como ele vivia sozinho, ninguém podia confirmar seu álibi. Sobre os conflitos com a falecida Shanna, ele disse que ela e Kevin constantemente o insultavam. Se comportavam de forma arrogante, então ele os repreendia e brigava com eles, mas negou ter brigado com o casal porque era uma pessoa educada. Mas houve algo em suas palavras que deixou os detetives desconfiados. Seu depoimento não inspirava confiança. Os policiais obtiveram um mandado e foram até sua casa para uma busca. Durante uma busca minuciosa, os policiais encontraram uma arma que Ronald guardava em um saco grande de ração para gatos. O homem não conseguiu explicar por que precisava de uma arma e imediatamente ficou nervoso. O interrogatório continuou e pouco tempo depois, Ronald confessou o duplo assassinato de Shanna e Kevin. O professor contou que na noite de 2 de janeiro, ele não conseguia dormir, saiu e admirou as estrelas. Nesse momento, um carro com seus vizinhos barulhentos, Shanna e Kevin, parou na frente da casa. Segundo ele, o casal começou a insultá-lo e a zombar dele, como costumava fazer. Em um ataque de fúria, ele não se conteve mais. Ele correu para casa e pegou uma arma. O homem pegou 2 pistolas e 3 galões de gasolina, saiu e foi até a rua. Mas Shanna e Kevin já não estavam lá. Ele bateu na porta deles. Shanna abriu a porta. Sob a ameaça de uma arma, ele obrigou o casal a entrar no carro deles e a sair da cidade. Kevin estava ao volante. Ronnie estava no banco do passageiro da frente, apontando uma arma para Kevin. Shanna estava no banco de trás, onde não havia portas. Ela estava presa e não podia escapar. A garota chorava e implorava para que eles a deixassem ir. Eles percorreram cerca de meia hora, até que Ronnie viu um local deserto adequado. O homem mandou parar. Depois disso, ele atirou 2 vezes na cabeça de Kevin. O rapaz morreu instantaneamente. Shanna, amedrontada, começou a chorar ainda mais alto e implorou para que ele a poupasse. Então, ele ordenou que ela fizesse sexo com ele e prometeu que a deixaria ir. Ela concordou. Após a relação sexual, ele percebeu que não podia deixá-la viva. Shanna poderia denunciá-lo à polícia por abuso e assassinato de seu namorado. Ela o conhecia. Então, ele friamente matou a garota. Ronnie jogou o corpo de Kevin do banco do motorista, dirigiu até outro local, mais perto de sua casa, e ateou fogo ao carro para destruir todas as suas possíveis pistas. Ele voltou para casa a pé, atravessando o campo. Ele voltou para casa às 4 da manhã. O homem lavou-se cuidadosamente, queimou suas roupas e jogou as cinzas em uma vala perto de sua casa. Ele também jogou a arma que usou durante o assassinato, e ela nunca foi encontrada, nem mesmo depois de várias buscas nessa vala.
Ele escondeu uma outra arma em casa, mas ela não correspondia à arma que matou as vítimas. Ronnie esclareceu que sabia como evitar a justiça. Por isso, cuidadosamente limpou o sangue e os vestígios de pólvora em suas mãos. Depois disso, o professor foi preso e acusado de assassinar o casal e abusar de Shanna. Os investigadores começaram a reunir informações contra ele para o processo. Ronnie nasceu em 6 de fevereiro de 1971, na cidade de Bornem, na Bélgica. Ele era o terceiro filho de 4 irmãos, em uma família onde o pai era um mineiro e a mãe era faxineira. A família vivia em condições modestas, então Ronnie entendia que só podia contar consigo mesmo. O menino era um aluno esforçado na escola, aprendia muito bem. E por causa de problemas de fala, ele sofria bullying de seus colegas. Em determinado momento, ele se cansou e retribuiu aos seus, agrediu essas pessoas, atingindo-os com um bastão. Depois desse incidente, Ronnie foi suspenso dos estudos. Sua mãe o transferiu para outra escola, mas essas não foram as únicas dificuldades em seu caminho. Em casa, Ronnie sofria abusos físicos e psicológicos de seu pai. Por medo de voltar para casa e por causa da violência, ele desenvolveu insônia, com a qual lutou por toda a vida. Em determinado momento, Ronnie decidiu que deveria tirar a própria vida ou matar seu pai. No final, ele escolheu a segunda opção. O pai de Ronnie sofria de diabetes e aplicava injeções de insulina. Ronnie substituiu a insulina por outra substância perigosa que o pai inadvertidamente injetou. O pai foi salvo, mas ele percebeu quem havia feito isso. Ele não foi à polícia e não denunciou Ronnie, mas continuou a abusar dele e até começou a espancá-lo mais. Depois disso, Ronnie fugiu de casa e foi para longe. Graças ao seu conhecimento, ele facilmente ingressou na universidade em Halle e depois se transferiu para Leuven, onde estudou engenharia. Para sustentar seus estudos, ele trabalhava como um trabalhador braçal. O dinheiro era pouco, mas Ronnie economizava. Em 1993, ele se formou na universidade com sucesso e iniciou sua carreira como professor de informática. Durante seu último ano de faculdade, Ronnie conheceu uma garota chamada Natalie. Natalie era holandesa e 3 anos mais velha que ele. Ela era atraente e gentil. Os jovens se apaixonaram e começaram a namorar. 2 anos depois, o casal se casou. Por um tempo, eles mudavam constantemente de residência, o que estava relacionado ao trabalho de Natalie. Ronnie encontrava facilmente um emprego como professor. Ele tinha uma excelente reputação e era um profissional valioso em todas as instituições de ensino. No final, eles se estabeleceram em Hanut, onde Ronnie começou a dar aula na universidade, não apenas informática, mas também matemática e economia. Ronnie era descrito como um homem inteligente e culto, agradável na comunicação, com um caráter simples, o que atraía as pessoas. Ele gostava de caminhar ao ar livre, o que o ajudava a lidar com a insônia. Ronnie e Natalie sonhavam em ter uma família grande. Sua primeira filha nasceu em 1998 e 3 anos depois nasceu a segunda. Mas o nascimento das crianças afetou negativamente o relacionamento deles. À medida que a família crescia, começaram a surgir desentendimentos e conflitos entre o casal. O professor, que já tinha problemas com o sono, não dormia o suficiente por causa dos constantes gritos dos bebês. Por causa da insônia constante, Ronnie se tornou irritadiço e agressivo, o que assustava sua esposa. Natalie foi à polícia e acusou Ronnie de abuso e agressão contra ela. Segundo a esposa, Ronnie lhe dava sonífero e, quando ela estava inconsciente, a abusava. O marido negou essas acusações e afirmou que lhe dava um medicamento para acalmá-la e que tudo aconteceu de comum acordo. A polícia duvidou das palavras de Natalie e o caso foi arquivado.
Natalie pediu o divórcio e foi embora com as crianças, deixando Ronnie para viver sozinho. Ele não demonstrou interesse em se comunicar com os filhos. Os vizinhos frequentemente o viam passeando à noite por causa da insônia. Eles achavam isso estranho, mas não causava muita preocupação. Se as autoridades tivessem levado a sério a denúncia de Natalie, provavelmente essas tragédias poderiam ter sido evitadas. De todas as informações, os policiais entenderam que estavam lidando com uma pessoa difícil. Ele era inteligente e esperto o suficiente para destruir todas as evidências e sair ileso. Esse tipo de criminoso é um dos mais complexos de se prender e responsabilizar por seus crimes. Às vezes é completamente impossível. Portanto, o lado acusatório precisava se esforçar mais, e assim foi. Mais tarde, Ronald negou ter confessado a parte sobre o abuso de Shanna. Ele não queria que o crime parecesse ter motivação sexual, o que poderia ser um problema na prisão. O réu insistiu que havia agido em legítima defesa. No entanto, para surpresa de todos, ele confessou o assassinato de Anik em 2007 e, posteriormente, confessou 3 casos de abuso ocorridos no alojamento estudantil em Leuven durante seus estudos na universidade. Os policiais descobriram que, entre 2001 e 2010, ocorreram cerca de 10 agressões sexuais contra mulheres no alojamento estudantil, quase todas com abusos. Todos esses incidentes eram muito semelhantes. O agressor entrava pela janela, atacava sob ameaça de uma faca e praticava atos de violência. Por isso, os investigadores acreditavam que Ronnie poderia ter envolvimento em todos esses casos, mas ele negou. O suspeito confessou apenas 5 incidentes. Ele não sabia o nome das vítimas, as datas dos ataques, e não conseguia descrevê-las porque não havia visto seus rostos no escuro. Sobre o crime contra Anik, ele contou que ela havia se tornado uma vítima aleatória. Ronnie não conseguia dormir, dirigiu para outra cidade de carro e encontrou uma garota bonita de bicicleta. Andando pelos arredores, ele bloqueou o caminho da garota com o carro. Anik ficou assustada, desceu da bicicleta e tentou fugir. Ele a alcançou, amarrou suas mãos, colocou-a no carro e levou para sua casa. Segundo ele, Ronnie não pretendia abusar ou matar. Ele só queria que ela passasse a noite com ele na cama. Pela manhã, ele planejava deixá-la ir. A prisioneira ficou deitada na cama, submissa, esperando ser libertada. Mas, após o amanhecer, ele discutiu novamente com seus vizinhos, Shanna e Kevin, e eles gritaram seu nome. Ronnie ficou com medo de que Anik lembrasse seus dados e informasse a polícia. Por isso, decidiu se livrar da garota e, ao mesmo tempo, abusar dela. Ronnie fez seu ato sujo e, em seguida, golpeou Anik com um martelo na cabeça no banheiro, embrulhou ela em um saco e a jogou em um rio, longe de sua casa. Após isso, ele voltou para sua casa e lavou o banheiro com produtos de limpeza para destruir todas as evidências. Os policiais não acreditaram nas histórias sobre o casal e Anik. Para eles, o motivo do assassinato era muito mais profundo, e que o criminoso tinha consciência de que iria matá-los desde o início. As palavras de que ele só queria passar a noite com Anik soavam totalmente sem sentido, mas mesmo assim, eles não encontraram outro motivo e assim decidiram acreditar nele. Por sua vez, o público ficou chocado ao descobrir quem realmente estava por trás desses crimes. Ninguém conseguia acreditar que uma pessoa tão respeitável como Ronald Jansen fosse capaz de algo assim. O advogado do réu esperava jogar com seus desvios psicológicos e solicitou uma avaliação de seus distúrbios e traumas. Uma perícia psiquiátrica foi realizada e os especialistas concluíram que, apesar de certos desvios, ele era imputável e capaz de ser julgado.
Os psiquiatras chegaram à conclusão de que Ronnie era um psicopata oculto e um assassino em série ideal, que agia com razão e determinação. Ele agia de forma clara e planejada. Ronnie começou com abusos, invadia o alojamento estudantil, atacava as garotas e depois passou para o assassinato. Se não fosse por acaso, ele não teria sido pego e continuaria a cometer seus atos sangrentos. Há uma alta probabilidade de que ele tenha cometido muitos mais assassinatos e agressões que os investigadores desconhecem. Ele não tinha um pingo de arrependimento por seus atos. O réu tinha uma aparência simpática que não despertava suspeitas. Por isso, Ronnie é chamado de Ted Belga. O julgamento de Ronnie começou no final de setembro de 2011. O advogado de Ronald insistiu que as circunstâncias que poderiam atenuar a pena deveriam ser levadas em consideração, como a boa reputação do acusado e sua infância difícil. No entanto, o tribunal rejeitou essa solicitação. O júri o considerou culpado de assassinato e estupro. O juiz observou que a probabilidade de repetição dos crimes era muito alta e, portanto, ele foi condenado à prisão perpétua. A prisão perpétua na Bélgica não significa que o condenado passará toda a vida na prisão. Normalmente, nesses casos, os criminosos passam de 15 a 23 anos atrás das grades. Após 15 anos, Ronnie poderá solicitar liberdade condicional, ou seja, ele terá a chance de sair da prisão em breve, em 2026. Durante a leitura da sentença, Ronald estava sentado e sorrindo, não parecendo se abalar com a decisão. Ele foi levado a julgamento novamente em setembro de 2012 e foi considerado culpado de 5 casos de abusos no alojamento estudantil, comprovados e confessados pelo réu. Como ele já havia sido condenado à prisão perpétua, sua pena não foi aumentada. Após o julgamento, a investigação sobre os casos de abusos e assassinato relacionados a ele continuou. Apesar da descoberta de vários casos semelhantes, onde as vítimas eram jovens que estudavam na escola onde Ronnie dava aula ou viviam nas proximidades, não havia evidências suficientes para apresentar acusações. Por isso, esses casos permanecem sem solução. As famílias das vítimas e outras pessoas preocupadas ficaram chocadas com a leveza da sentença de Ronald. Uma pessoa que tirou pelo menos 3 vidas e abusou de várias mulheres pode passar apenas 15 anos atrás das grades, ser libertado e continuar sua vida, apesar de suas vítimas não terem essa chance.